queria agradecer ao Diese, na pessoa do Antônio de Souza, do Nelson Caran, que é o nosso organizador aqui, queria saudar também o Varelli, diretor técnico durante tantos anos da casa, dizer da minha alegria de poder participar aqui, não na qualidade de presidente do BNDES, mas na qualidade de professor e de colaborador do Diese. Eu tive, ao longo da minha vida, muitas e muitas oportunidades de participar de eventos, até de trabalhar em pesquisas em conjunto com o Diese, e, portanto, reconheço o extraordinário papel e importância que a instituição teve e tem para a classe trabalhadora, como suporte técnico a todas as decisões, estratégia, negociações. O Diese realmente é uma entidade essencial para o sistema sindical brasileiro e para a sua capacidade de negociação. Então, é com grande prazer que eu participo. Espero poder participar do 60º aniversário do Diese ainda em condições de dizer coisas interessantes. O tema que o Caran comentou, que é a perspectiva de financiamento e valorização do trabalho, inclusão, ele está aqui abordado numa apresentação que vai ficar aqui disponível. Eu vou tentar passar por ela alguma velocidade para me centrar em temas mais relevantes para o futuro, mais importantes para o futuro do país e da economia brasileira, do ponto de vista dos trabalhadores. Nós, de fato, temos um grande desafio de sustentar uma trajetória mais firme, mais robusta de desenvolvimento, mantendo 3 eixos importantes: capacidade de sustentar com estabilidade, aumentar a competitividade e manter, se possível, acelerar os processos de inclusão produtiva que já vem acontecendo, com melhoria do emprego formal e melhoria da distribuição de renda, mas que, obviamente, são processos que podem retroceder se não se robustecerem, se não pudermos avançar. Nós temos aqui, eu acho que essa, não sei se é o meu celular ou esse outro aí está dando microfonia. Temos um período recente positivo, com redução da desigualdade, o índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade, melhorou, o emprego formal vem crescendo. Eu me lembro do período em que o emprego informal já superava o formal, e agora essa relação felizmente se inverteu, embora ainda exista um grande contingente informal. Tivemos avanço no processo democrático, a redução da taxa de desemprego nas áreas metropolitanas, embora possamos discutir quão preciso é o sentido, porque há um desemprego disfarçado ainda alto nas áreas metropolitanas, ou seja, um emprego, ainda há um percentual de emprego informal precário de baixa renda alto, o que corresponde ainda a um problema no país. Eu não vou entrar na discussão dos números disso, mas vocês conhecem bem. Então, o país veio melhorando. Ele tem hoje alguns fundamentos positivos. Descobrimos que o mercado interno é uma mola propulsora importante do crescimento do país e que o processo de distribuição de renda foi benigno para a sustentação do crescimento. E ele ainda tem um potencial grande de expansão. Nós não podemos cair na armadilha de pensar que o
o crescimento da economia pode ou deve prescindir da sustentação do crescimento do mercado interno, que, por sua vez, deve estar calcado na continuidade do processo de inclusão e melhoria de rendas na sociedade. Nós temos um sistema financeiro privado robusto, no sentido que, depois de várias rodadas, o sistema bancário brasileiro expurgou os seus elos mais frágeis ou comprometidos, mas nós temos aqui um problema, um desafio a enfrentar, que é que o sistema financeiro é um sistema financeiro incapaz de suprir crédito de longo prazo. Isso é um problema estrutural da economia. Estou falando do sistema financeiro privado e, embora o sistema bancário brasileiro seja um sistema bancário moderno, etc., ele é um sistema bancário não capacitado, por razões que nós vamos discutir, para financiar a expansão do país, especialmente o longo prazo. Mas existe um potencial, e como propor reformas para que o sistema financeiro ajude o financiamento ao desenvolvimento do país é um dos desafios. Hoje, o financiamento de longo prazo está quase inteiramente a cargo do BNDES ou de empréstimos externos que são restritos ou não adequados para a imensa maioria das empresas, salvo grandes empresas exportadoras que têm condição de tomar empréstimos externos sem se desequilibrarem. Nós temos um problema estrutural no país, a questão do financiamento de longo prazo. Temos, felizmente, uma reserva externa relativamente folgada, mas que não deve também, que nos dá uma certa proteção, mas nós também não devemos superestimar isso, porque não podemos manter um déficit externo alto demais, que dependa do ingresso de novos créditos ou do ingresso de capitais. Então temos uma boa reserva, mas ela não é uma garantia absoluta, nós temos que olhar essa questão. E, finalmente, talvez a coisa mais importante é que o país tem muitas oportunidades de investimento que podem permitir estruturar um processo de crescimento, de desenvolvimento, se conseguirmos articular tanto um financiamento quanto um processo robusto de engajamento do setor produtivo, do setor empresarial, num ciclo de investimentos. Acho que eu estou voltando aqui. Creio que a crise, isso aqui eu vou passar, já falamos sobre isso, a crise mostrou a necessidade de ter uma presença. A crise tornou inequívoca, a crise de 2008, que o capitalismo desregulado leva para crises muito graves. Essa crise financeira de 2008 paralisou o sistema financeiro internacional e o sistema bancário mundial durante 3 meses, praticamente paralisado, e depois uma retomada, um crescimento muito restritivo do crédito nos países desenvolvidos. Esse processo ainda, e uma grave crise bancária no mundo inteiro, que obrigou a operações de recapitalização e de subsídio ao banco por parte dos Estados. Esse é um processo até escandaloso, que não foi devidamente criticado, porque na maioria dos países desenvolvidos, os congressos foram obrigados a aprovar grandes pacotes de salvamento dos bancos. Muitos bancos tiveram que ser estatizados para que o governo absorvesse os prejuízos, não é? E em alguns países, como os Estados Unidos, o
Congresso aprovou de emergência um ato de socorro que permitiu injeções muito fortes de recursos públicos nos bancos privados para salvar o sistema. Quando não, o próprio governo estatizou temporariamente empresas, como a GM, que foi estatizada pelo governo americano, depois devolvida. Mas esses processos mostraram que um sistema desregulado e que permite especulação em alta escala é um sistema extremamente perigoso para as sociedades, porque o resultado de tudo isso é um longo ciclo de desemprego e de estagnação econômica, e quem paga a conta no fim são as sociedades, sob a forma de, num primeiro momento, de socialização dos efeitos da crise pelos governos, né? E na medida em que os governos assumem o ônus dessas crises e absorvem esses prejuízos, ele coloca na finança pública a carga dos problemas, e aí as finanças públicas se tornam depois desequilibradas, e para reequilibrar as finanças públicas vem aumentos de impostos, redução de gasto, redução da proteção social, redução de gastos sociais, que é o que vem acontecendo na Europa, vem acontecendo em várias economias de países desenvolvidos, né? Então, a lição da crise é que é preciso ter regulação preventiva, disciplinar o sistema capitalista de uma maneira muito republicana, muito clara, para defender a sociedade desses eventos perversos, de um lado. E de outro lado, para o crescimento nas economias em desenvolvimento, o Estado é essencial como regulador, como planejador. A ideia de que o planejamento podia ser abandonado e relegado prevaleceu durante quase uma década e meia, né, de neoliberalismo, que o planejamento era algo que podia ser negligenciado, porque o mercado sempre resolveria tudo. Essa ideia também é uma ideia derrotada. É preciso ter planejamento, é preciso ter regulação, e é preciso e o Estado é a única maneira, um Estado eficiente é a única maneira de poder engajar e mobilizar o setor produtivo privado numa direção que represente interesses da sociedade, interesses gerais da comunidade. Nesse sentido, a importância da eficiência e da capacitação do Estado. Para que o Estado tenha, de fato, um papel à altura da complexidade dos desafios numa sociedade moderna, ele precisa estar extremamente eficiente e capacitado. Infelizmente, as funções de Estado foram depreciadas, a qualidade dos quadros do Estado foi também comprometida, e nós temos um desafio em relação à eficiência e à capacitação do Estado. Nós não podemos ser ingênuos de achar que o Estado resolve tudo sem atentar para a sua própria qualificação, a sua própria capacitação. Eu ontem tive uma visita interessante de um senhor que era o cientista-chefe do Estado de Israel. Aí ele disse assim, olha, e ele é adjunto do ministro de Finanças. Aí eu disse, puxa, que curioso. Ele falou, lá em Israel, nós chegamos à conclusão que a inovação tecnológica é tão estratégica que ela não deveria estar num Ministério de Ciência e Tecnologia, ela deveria estar no Ministério de Finanças, porque existe um consenso nacional de que os investimentos em inovação devem estar acima das flutuações econômicas. E nós, então, decidimos que essa secretaria é suprapartidária. Eu tenho um mandato que não é afetado pelas mudanças de governo, porque formou-se um
um consenso nacional de que a inovação tecnológica é um eixo de longo prazo para o nosso país. Aí ele disse assim, porque o nosso país é um país pequenininho, não tem recursos naturais, tem pouquíssima água, até para a gestão da água, não temos minério, não temos quase nada. Descobrimos agora uma reserva de gás, que também não é grande coisa. Então, nós só somos um país desenvolvido porque nós investimos muito fortemente em tecnologia. 70% das nossas exportações são de alta tecnologia. Desses 70%, metade representam produtos que há 3, 4 anos atrás não existiam. E que se nós não tivéssemos criado esses produtos novos, nós não, ou reformulado esses produtos, renovado esses produtos, nós não estaríamos capacitados para manter o nosso país com o mesmo nível de renda. Então, eu fiquei assim, pensando, puxa vida, assim, quão longe nós ainda estamos de ter, digamos assim, uma compreensão de que em determinadas funções estratégicas o Estado deveria estar altamente equipado, do ponto de vista da sua qualificação, e a qualificação das pessoas que estavam com esse senhor, que é um cientista. E o nome não é ministro da Ciência e Tecnologia, é cientista-chefe do Estado de Israel. Eu achei interessante só estar aqui para a gente pensar como nós ainda não temos uma visão estratégica de longo prazo em relação ao desenvolvimento do país como deveríamos ter. Claro que o Brasil, não estou comparando o Brasil com Israel, o Brasil é um país, ao contrário de Israel, tem imensas reservas de recursos naturais, ainda descobriu o petróleo, tem uma agricultura espetacularmente competitiva e com mais potencial de ser competitivo, tem minérios, enfim, o Brasil tem talvez até, às vezes, quando você tem dádivas demais também, isso pode ser pouco negativo, nesse sentido de que a sua percepção em relação às coisas mais difíceis, que são como a inovação tecnológica, pode ficar meio esmaecida. Né? Mas, enfim, aqui eu não sei para que lado vai. Bom, temos um grande desafio aqui pela frente, que é o desafio de melhorar a capacidade de competir, especialmente da indústria, promover processos de inovação para permitir que a nossa indústria não fique congelada em padrões do passado e, nesse processo, o papel ativo dos trabalhadores, e particularmente a qualificação dos trabalhadores, é essencial. Nesse processo, as pequenas empresas precisam se modernizar. Há um outro desafio importante, que não diz respeito à empresa, mas diz respeito ao sistema todo, que é a infraestrutura. Sem infraestrutura, você precisa de comprar um negócio coreano desses, assim, bem pequenininho, infraestrutura e principalmente logística. Mas eu queria falar, vamos esquecer o slide aqui, eu queria falar aqui, é o seguinte: a indústria brasileira perdeu nos últimos anos participação no produto. A indústria chegou nos anos 70 a representar 25, 26% do PIB, hoje ela caiu para 13, 14%. Ela perdeu 10 pontos de percentagem sobre o PIB. Dois processos, então, a agricultura subiu, os serviços subiram, a indústria. Esse processo vem de um primeiro período de crise, alta inflação, etc. Depois, 2 períodos longos de apreciação cambial.
na primeira fase do Plano Real, de 94 a 99, 2000, período de apreciação cambial, onde a indústria foi fortemente afetada. E depois, um outro período de apreciação cambial, que veio de 2005, 2006 até 2011, né? Um outro ciclo de apreciação cambial. Nesses dois ciclos, o primeiro ciclo foi provocado pela política de paridade do dólar, um para um, tal, um juro lá em cima. Foi pior. O segundo ciclo veio com a melhora extraordinária dos preços das commodities, que valorizou o real, e também com a política que deixou o real valorizar. Mas, como a economia estava crescendo, a percepção desse processo não era tão clara. Mas o fato é que a indústria veio perdendo. Nesses processos, houve um esvaziamento de muitas cadeias produtivas por dentro. Em muitas cadeias produtivas, o componente importado começou a crescer muito. E dentro dos produtos, o componente importado dentro dos produtos, quem é da indústria automotiva, por exemplo, sabe como o índice de nacionalização de muitos produtos, especialmente dos produtos novos, veio caindo a cada passo. E mesmo dentro de produtos aparentemente montados aqui, os componentes que vinham dentro, você pega um motor, né? Produtos que tinham índices muito altos vieram caindo com componentes, muitos componentes importados. Isso colocou uma pressão muito forte sobre o valor adicionado, o valor agregado localmente pela indústria. Tá? Então, esse é um dos fatores que explica a perda de substância da indústria. Então, esse é um ponto sério. Nós precisamos lutar para conter e recuperar a capacidade competitiva da indústria, né? Mas, para fazer isso, nós precisamos atentar que os processos produtivos estão em permanente mudança tecnológica, com mais automação, e, ao mesmo tempo, perceber que os produtos e componentes também estão mudando. Então, a cada geração de produtos novos, eles têm mais componentes tecnológicos. Então, é um processo muito desafiador. Então, esse é um grande desafio que está colocado. O segundo desafio também é de entender que a indústria moderna requer serviços sofisticados de design de produto, de engenharia, de serviços auxiliares. Estamos falando aqui da tradição da ferramentaria que foi se perdendo. Depois que o produto está pronto, também exige serviços de assistência, serviços de... Então, há uma relação importante entre indústria e serviços. E é preciso entender que sem uma indústria minimamente competitiva, esses serviços podem perder consistência. Então, é preciso pensar o complexo indústria-serviços, né, e repensar as cadeias produtivas. O resumo disso é o seguinte: para um país como o Brasil se desenvolver, é preciso ter política industrial, e é preciso ter uma política industrial com uma perspectiva de médio e longo prazo, e é preciso atacar não apenas problemas conjunturais, como a taxa de câmbio, os financiamentos, mas ter uma visão de médio e longo prazo a respeito dos processos industriais e de como capacitar o país para enfrentar os desafios tecnológicos. Então, aqui tem uma agenda muito cara aos trabalhadores, porque se nós